O universo tem um início, mas não um fim. Ele é infinito. As estrelas também têm um início, mas chegam ao fim da sua própria criação. Elas são finitas. Não importa quanto tempo você tenha, no final o tempo sempre irá vencer. Oi, hoje eu quero falar sobre Steins Gate, o que originalmente vem de uma visual novel japonesa e que ganhou o anime em 2011. Eu vou falar sobre o anime, mas mais especificamente sobre o tema que ele aborda com uma habilidade tremenda, que é o luto. Então já vai deixando o like, inscreva-se por favor. E aqui vamos lá ao contexto de Steins Gate e o luto. A nossa história começa com o nosso protagonista, Rintaro Okabe. Ou no sentido que normalmente a gente fala que Okabe Rintaro. Okabe é um jovem cientista que tem um laboratório improvisado e bem pequeno, onde ele quer descobrir se viagem no tempo é possível. E para isso ele tem dois fiéis escudeiros, a doce Mayuri e o nosso querido hacker Daru. Os três juntos sempre tentam provar de todas as formas que viagem no tempo é possível. Eles realizam vários e vários testes que não resultam em nada, porém eles nunca desistem. Em um desses dias, Okabe vai até uma conferência sobre viagem no tempo, onde um dos cientistas claramente estava plagiando a teoria de John Titor, um suposto viajante no tempo que realmente você encontra indícios de relatos dele na vida real. Se eu não me engano, ele é muito famoso por fóruns na internet dos anos 2000. Por isso tem tantas referências dele em Steins Gate. Por causa de toda essa desavença com o cientista, Okabe é expulso. No caso, quase sai na mão com o cientista, né? Mas ele é retirado por Kurizuma Kise, uma jovem cientista genial que, apesar de ser da mesma idade de Okabe, já publicou tantos artigos científicos quanto lidera um laboratório no próprio Estados Unidos. E isso é algo que interessa muito o Okabe, porque, ela, apesar de tudo, não tem uma descrença exata pela viagem no tempo. Ela acha que talvez seja possível, mas a conversa deles é interrompida, porque o Okabe vai indo buscar o encontro com a Mayuri, enquanto Marquise tinha mais coisas para fazer. Okabe então consegue se reunir com a Mayuri, e depois, enquanto estão indo embora, ele escuta um grito vindo dentro do prédio. Querendo saber o que aconteceu, ele corre em direção ao prédio. Entrando, ele anda até o possivelmente cômodo de onde veio o grito, e ele encontra o corpo de Marquise no chão, morta. Assustado, ele então envia uma mensagem para Daru pedindo ajuda, só que todos somem de perto dele. Poucos momentos depois de todos sumirem, ele volta em outro local, aparentemente no mesmo prédio ainda, se eu não estiver enganado, mas tá todo mundo de novo normal, andando perto. Ele não tá mais sozinho. E ele encontra a Marquise viva, algo que faz ele arrumar uma certa confusão com ela, criando uma cena complexa pra ele, porque ele achou que ela tava morta e no fim ela não tava. Ele, sem entender nada, deixa ela pra trás e vai em direção ao laboratório, onde ele descobre que a mensagem que ele enviou pro Daru realmente chegou. Só que isso foi dias atrás. Então uma mensagem conseguiu viajar através do tempo. Com isso em mãos, eles decidem retornar aos testes. Os testes iniciados, eles finalmente têm um grande primeiro sucesso, onde uma banana que eles tinham colocado dentro do micro-ondas misteriosamente some de lá e retorna ao cacho, totalmente ilesa, como se realmente nada tivesse sido efetuado. E bem neste momento, enquanto eles estão comemorando pelo primeiro grande sucesso, o laboratório é invadido por Marquise. Ela queria respostas, porque o jeito que o Okabe agiu era de uma forma muito suspeita.
Porém, aí vai uma curiosidade. O Okabe sempre diz que está sendo seguido por uma organização. Então ele fica desconfiado da Makise. Ainda mais logo depois que ele descobre sobre a viagem no tempo ser possível. Os dois conversam, não tem muito um ponto assim de concordância, mas eles decidem trabalhar junto. E isso adiciona a Makise ao laboratório, a sua dinâmica. E isso avança muito as pesquisas dele, ao ponto que eles finalmente, depois de um breve tempo, criam uma máquina capaz de mandar, possivelmente, pensamentos para o passado. Como se pudesse mandar memórias. Mas, por enquanto, só 48 horas até a criação da máquina. E com isso, quando eles estão prestes a anunciar isso para o mundo e divulgar como uma excelente descoberta, agora sim o laboratório é realmente invadido. Dentro do laboratório estavam Makise, Daru, Okabe e Mayuri. Uma das pessoas que invadiu o laboratório era conhecida do Okabe, porque eles fizeram alguns testes em questão dessa máquina, onde eles perceberam que coisas podem sim ser alteradas, desde uma perda de um celular, até mesmo o nascimento de uma pessoa. Tudo isso foi alterado de uma certa forma. Mas no momento que o laboratório é invadido por essa organização e estão esses 4 lá dentro, a pessoa que ataca diz que vai levar Okabe Rintaro, Daru Ishida e Kurizo Makise embora. Então nesse momento, Okabe pergunta o que queriam fazer com Mayuri. China, Mayuri. Não é necessária. Calma, espera. Por favor, não. Por FB. 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 Sem pensar, ele aperta a máquina que é capaz de enviar memórias para o passado e assim ele promete que irá salvá-la. Neste momento, quando o Okabe retorna ao tempo, vai ser talvez uma das decisões mais difíceis que ele vai ter que entender. Okabe, ao retornar, tenta salvar Mayushi de todas as formas. E sim, agora estou chamando ela de Mayushi por um motivo. Porque Okabe e ela são amigos desde criança. Essa amizade tem vários momentos muito marcantes. Como, por exemplo, a primeira vez que Okabe realmente ficou extremamente doente. Com 6 anos, Mayushi rezou para que Okabe não fosse retirado dela. E anos depois, quando a avó de Mayushi faleceu e a mesma caiu numa depressão tão profunda, Okabe a encontrou no cemitério. No anime não fica extremamente claro, mas a tristeza estava tanta que a Mayushi iria sim, possivelmente, não querer mais continuar vivendo. E no momento de desespero, o qual o Okabe raramente mostra uma humanidade, ele abraça, chora e implora para ela não ir, dizendo que a tomou como refém, porque ele, como um cientista louco, precisava de uma cobaia. Ô, Karin. Não vou deixar que levem você. Você é a minha refém. Você é o sacrifício vivo das minhas experiências humanas. O que eu falei foi uma frase que eu ouvi quando era criança. Uma frase que um cientista louco disse num programa de TV que tínhamos visto juntos. E é tão irônico que justamente quem morre para iniciar toda essa aventura através do tempo é justamente quem ele nomeou como uma cobaia. Só que no momento que a amiga dele falece, ele volta no tempo e ele deseja salvá-la de qualquer forma. Infelizmente isso é infrutífero, como é mostrado em várias partes. O destino da Mayuri é morrer. Não importa o que ele faça. Não importa o que ele tente, o que ele pense, o que ele haja. Assim que o relógio dela para, não importa se vai ser a Cerne, se vai ser um acidente.
o destino de Mayuri é morrer. Se eu for atropelado, se eu morrer aqui, alguma coisa vai ter que mudar. É óbvio. Com isso, o Okabe passa por 4 dos 5 grandes estágios do luto. A raiva, a negação, a barganha e, por fim, a falta de conseguir superar isso. Ele perde todo o ânimo, chegando no estágio da depressão. Só que alguém ainda é uma esperança. O que tá acontecendo? O que queria me dizer? Me ajuda. Sim, Makise é uma das poucas que acredita nele e que ele pode confiar. Então os dois começam a fazer hipóteses do que pode salvar a Mayuri. E aí eles descobrem que sim, tem uma coisa. Se eles desfizerem as mensagens que eles mandaram para o passado de teste, isso pode fazer que eles retornem à linha principal, onde a Mayuri vai viver. Eles retornam mensagem após mensagem, até chegar bem próximo à linha principal e só faltava uma. Eles conseguiriam salvar Mayuri. Porém, lembre-se, isso tudo se iniciou porque Okabe mandou a primeira mensagem dizendo que encontrou o corpo de Makise morta. Ele novamente cai num desespero e tenta novamente pensar em novas estratégias, só que ele não consegue. Ele, quando tá prestes a cair de vez na escuridão, ele chega e desabafa pra ela, contando tudo o que estava passando e o que iria acontecer se eles fizessem a última mensagem. Significa voltar para aquele mundo. Se voltarmos para a linha de universo beta, se desfizermos esse D-mail, você vai morrer. Kurizu entende. Os dois se abraçam e tomam a decisão. Makise decide sim sacrificar. E isso é algo extremamente importante, porque o Okabe, ele aceitou, mas ele precisou que a Makise o ajudasse, porque ele não tinha mais o que fazer. O tempo já tinha vencido. Só que graças a Makise mostrar pra ele que ela estava disposta a sacrificar, ele pôde finalmente aceitar e de uma certa forma escapar do ciclo infinito da tragédia. Porque não importa o que você faça, você não vai vencer o tempo. Feche os seus olhos. Pra quê? Ai, só fecha logo, Okabe. E assim eles se despedem, ele retornando à linha principal e essa versão da Makise ficando presa nesse universo. O que eu contei pra vocês é até o episódio 22/23 do anime. Não é exatamente o final, tem mais coisa ali. Se você quiser assistir, pode ir em frente, é uma excelente trama. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão nesse finalzinho. Se você estivesse na mesma situação do Okabe, você conseguiria superar essa linha tão cruel do destino? Esse loop de morte?